Olá, pessoal. Vamos fazer a correção da atividade da semana passada, tá? Por aqui. Vamos fazer a correção, operações com radicais. Lembrando que na sexta-feira nós teremos uma atividade avaliativa sobre essa parte, tanto essa parte quanto a parte inicial de potenciação, tá ok? Então vamos dar início aqui. Qualquer dúvida, optei por fazer dessa maneira, porque vocês podem voltar para tirar alguma dúvida caso seja necessário. Então vejam só. O primeiro pede apenas para que a gente calcule os valores dessas expressões aqui, né? É uma soma de raízes, tá? Uma soma com radicais. Então, algumas a gente vai conseguir resolver fácil, como é o caso de 25, raiz de 25 a gente sabe que é 5. Raiz cúbica de 27. Cúbica de 27. A gente vai precisar encontrar o número que elevado a 3 seja 27. A gente sabe que é 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, 3 elevado a 3 é igual a 27. E raiz quarta de 81, que vai ser também 3, tá? Na dúvida, faz a fatoração. Então, teremos 81 por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. E aqui a gente comprova que, de fato, 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, teremos aqui 5 mais 3, que é igual a 11, tá? 5 e 3, 8, 8 e 3, 11. Na letra B, mesmo processo. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz cúbica de menos 64. Aqui a gente vai lembrar que o índice é ímpar, então essa raiz, mesmo sendo negativa, ela existe, né? Então ela vai ser um resultado negativo. Então vamos fazer a fatoração aqui rapidinho do 64, ó. Por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Isso aqui é 2 elevado a 6. Mas a gente vai lembrar que eu quero a raiz cúbica. Então, a gente vai agrupar isso aqui em trios, ó. Vou pegar de 3 em 3. Então, eu tenho 2 elevado a 3 e 2 elevado a 3. Ou seja, essa raiz aqui, na verdade, ela vai ser menos 4. Por que menos 4? Quando eu colocar aqui o menos 64, né? E separar 2 ao cubo, 2 ao cubo, lembra daquele processo, ó? Quem tem o número igual sai da raiz. Então, sai o 2 duas vezes. Por esse motivo, é igual a 4. E menos 4, porque aqui essa raiz, ela tá negativa, certo? Então, temos raiz de 64, 8. Raiz cúbica de menos 64, menos 4, e raiz sexta de 64, pela nossa primeira fatoração aqui, que deu tudo 2, ó, 2 elevado a 6 é 64. Então, isso aqui vai ser 2 positivo. Então, daqui teremos 8 mais menos 4. Então, 8 devo 4, fica 4, mais 2, 6, certo? Então, assim a gente segue para a segunda questão. Nesse caso da segunda questão, a gente não vai precisar resolver, até porque se a gente observar aqui, os índices das raízes, não vai precisar resolver a raiz separadamente, né? Os valores dentro da raiz, eles são números primos, então a gente não consegue reduzir essa raiz aqui, como a gente conseguiu reduzir e calcular essas de cada primeiro. Então, o que que nós faremos? A gente vai aplicar a propriedade que me diz que quando essas raízes têm o mesmo índice, que nesse caso aqui, ó, quando não está escrito, a gente vai lembrar que é 2, tem o mesmo índice e o mesmo radicando, que é o númerozinho que está aqui dentro, tá? A gente pode somar os números de fora, os acompanhamentos desses números. Vou apagar aqui só para a gente não misturar muita coisa. Então, vou lembrar que basta eu somar esses números aqui de fora. E não posso esquecer que aqui, quando não tem número, é 1, né? Não tem necessidade de a gente escrever esse 1, porque é 1 raiz de 5, é a mesma coisa que 1 vezes a raiz de 5.
e 1 vezes qualquer número vai dar ele mesmo. Então, quando ele está nessa forma simples, a gente vai sempre lembrar que existe esse 1 aqui fora. Então, basta que a gente faça a soma ou subtração, né, que aqui tem um caso de subtração, desses números aqui de fora, desses que estão acompanhando as raízes. Então, faremos 3 mais 1, 4. 4 menos 6, tenho 4, devo 6, menos 2. Menos 2 o quê? Raiz de 5. Então, é somente isso que nós vamos fazer. Sempre que tiver raízes de mesmo índice e mesmo radicando, a gente pode somar apenas os números de fora, né? Fazer as operações com os números de fora e repetir o índice e a raiz. Que é o caso desse, ó. Temos aqui todos eles, ó. Raiz quinta de 3, raiz quinta de 3, raiz quinta de 3, raiz quinta de 3. Certo? Então, o que que nós faremos? Eu já sei que eu vou repetir o raiz quinta de 3. Só que eu vou saber quantas raízes quintas de 3 vai ter. Então, basta a gente fazer as operações com os índices de fora, com os números de fora. E lembrar, não esquecer desse umzinho que fica escondido sempre aqui, certo? Então, teremos 5 mais 2, 7. 7 menos 2, 5. 5 mais 1, 6. Então, 6 raiz quinta de 3. Então, é muito simples, basta a gente repetir a raiz igualzinha como ela estiver e fazer as operações dos números de fora da raiz. Ok, pessoal? Atenção agora nessa letra C. Vejam o que acontece aqui. Eu tenho duas raízes, não esqueçam desse umzinho aqui, que tem índices iguais. E tenho dois números inteiros. Então, a gente vai fazer separado essas operações. Eu vou fazer menos 4, fazer a soma dos números que não tem raiz, os números sem radicais, que vai dar menos 8. E agora eu vou fazer a soma dos números que tem raiz. Então, 1 mais 2, 3. 3 o quê? Raiz cúbica de 5. Agora, atenção aqui. A gente não vai somar esses números aqui de fora. Eu não vou fazer aqui, eu sei que tem gente que dá logo vontade de fazer, ó, menos 8 mais 3, vou colocar menos 5, raiz cúbica de 5. Tá errado. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque esse número aqui, o 3, tá? Esse 3 aqui, ele acompanha essa raiz. Ele está multiplicando com essa raiz. Então, eu não posso fazer uma soma de um número sem raiz com um número que tem uma raiz, certo? Então, basta que a gente junte, ó, número inteiro com número inteiro, que deu menos 8. Depois, os números que têm radicais. Então, eu faço 1 mais 2, 3, ok? A mesma coisa acontece nessa letra D, que a gente vai perceber o seguinte: embora os radicandos, que é o númerozinho que está dentro da raiz aqui, sejam iguais, 3, 3, 3, 3, tudo é raiz de 3, só que eu tenho raiz quinta aqui e aqui, e eu tenho raiz quadradas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer separado. Então, eu resolvo raiz quinta com raiz quinta, depois raiz quadrada com raiz quadrada. A gente não pode misturar raízes de índices diferentes. Só posso fazer operações, no caso de soma e subtração, com raízes que tenham o mesmo radicando e o mesmo índice. Então, aqui nós faremos, ó, 2 mais 3 cá de fora, 5, raiz quinta de 3, tá? Resolvi os que têm índice 5. Agora eu vou juntar os que têm índice 2, que são as raízes quadradas. Então, vai ser menos 2 mais 3. Devo 2, pago 3. Vai ficar 1 raiz quadrada de 3. Lembrando que esse 1 aqui eu posso escrever ou posso simplesmente deixar sem escrever, né? A gente já viu cá em cima que esse 1, quando vem na frente da raiz, ele não é necessário da gente estar escrevendo.
Até aqui, tudo bem, né? Se não, dá uma voltadinha no vídeo, tenta compreender bem que só posso fazer operação de soma e subtração de raízes que tenham, além do mesmo radicando, o mesmo índice da raiz. Ou seja, quando a raiz for exatamente igual, aí a gente soma os numerozinhos que estão fora da raiz, ok? Agora, o que acontece nessa letra E? Aqui a gente não tem. Nem a gente tem o índice está igual, mas os radicandos estão diferentes. Então, raiz de 50, raiz de 18, raiz de 8. Eu não posso somar. Sei que dá vontade da gente chegar aqui ó, e colocar raiz de 50 mais 18, 68, menos 8, 60. Eu sei que dá uma vontade da gente fazer isso, né? Que é tão mais simples, mas não podemos fazer isso. A gente só pode somar radicais se tiver o mesmo radicando e o mesmo índice, que não é o caso aqui. Então, o que nós faremos? Tentaremos deixar esses radicandos iguais. Para isso, utilizaremos a fatoração. Então, vou fatorar o 50 e ver o que eu consigo tirar da raiz. Então, 50 dividido por 2 dá 25, que agora divide por 5, que dá 5, que por 5 dá 1. Então, esse raiz de 50 vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. 18, vou fatorar o 18 aqui, ó. Por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 3 ao quadrado, menos 8, fatoração do 8. Por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Vou agrupar de 2 em 2, porque a raiz é quadrada. Então, teremos 2 vezes 2 ao quadrado, tá? Isso aqui nós vimos, inclusive, nas aulas passadas, tá? Então, vamos fazer a simplificação desses radicais. Lembrando que quem tem o índice igual da raiz, aqui a gente vai lembrar que é quadrada, então tem índice 2, sai da raiz, né? Simplifica. Então, esse 5 aqui, vou até colocar de outra cor aqui, para que vocês entendam melhor. Esse 5 que tem o índice igual da raiz, ele sai. Então, a gente vai ter 5 e o 2 que não tem, permanece. Então, 5 raiz de 2. Aqui quem vai sair é o 3. 3 raiz de 2. E aqui quem vai sair é esse 2. 2 raiz de 2, tá? Pronto. Olha o que aconteceu. Os índices estão iguais e os radicandos também estão iguais. Então, a gente pode fazer a operação com os números de fora. Então, 5 mais 3, 8, menos 2, 6, raiz de 2. Certinho? Então, vejam só. Se eu tiver índices e radicandos iguais, a gente pode somar. Quando eles não estiverem iguais, a gente faz a fatoração, vê o que dá para tirar, simplifica esse radical, deixa na forma mais simples, e aí a gente vê o que dá para somar ou não, certo? Letra F. 2 raiz de 27 menos 5 raiz de 12. Então, mais uma vez, a gente tem aqui, ó, radicandos que não são iguais. Então, vamos fazer a fatoração deles. Então, vou fatorar o 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Lembrando que a gente está falando de raiz quadrada, então isso aqui vai ser 2, esse 2 que já estava aqui fora, tá? E o 27 eu vou trocar por 3 vezes 3 ao quadrado. Quem já entendeu isso aqui, já está fazendo na manha, já bate o olho aqui, já sabe que isso aqui é 3 raiz de 3, porque esses dois aqui que estão iguais vão sair, e esse que ficou sem par vai permanecer dentro da raiz, tá? Quem já está na manha, pode fazer direto, não tem problema. Quem ainda está tentando entender, continua deixando assim, que aí daqui a pouco vocês estão na manha também, tá? Vamos fazer agora o 12. Fatoração do 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Como a raiz é quadrada, ó, pego a dupla. Isso aqui a gente já sabe que vai sair da raiz e esse daqui vai permanecer. Mas vou fazer passo a passo aqui ainda. 5, 2 ao quadrado vezes 3. Pronto. Vamos lá. Vou botar no laranja de novo só para a gente entender. Isso aqui lembra que é ao quadrado quando não tem um índice.
Então, quem tem o ao quadrado igual ao índice da raiz, sai da raiz. Então, eu vou ter esse 2 que já estava aqui fora, tá? Esse 2 é esse 2 aqui que já estava aqui fora. Agora, esse 3 sai da raiz e o outro 3 permanece na raiz. O 5 que já estava fora, o 2 que tem o ao quadrado sai da raiz e o 3 permanece na raiz. Então, teremos 6 raiz de 3 menos 10 raiz de 3. Então, a gente multiplica os índices, os números que ficaram fora da raiz. Então, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 2, 10. Olha, o que aconteceu? Índice igual, radicando também igual. Então, a gente pode fazer a operação com os números de fora. 6 menos 10, tenho 6. Estou devendo 10, vou ficar devendo 4 raiz de 3. Ok, turma? Então, essa operação, mais uma vez, vou bater na tecla para vocês. Só é possível quando a gente tiver mesmo índice e mesmo radicando. Então, vamos aqui, letra G. Vou apagar esses daqui, porque a gente vai precisar desse espacinho. Já está pronto, qualquer coisa, deu dúvida, volta o vídeo que vocês conseguem visualizar tranquilamente. Então, vejam aqui. Raiz de 63. Vamos fatorar o 63. 63 por 3 vai dar 21, que por 3 vai dar 7, que por 7 vai dar 1. Então, isso aqui, ó, que tá igual, sai da raiz. O 4, que já estava, vezes o 3, que vai sair da raiz, tá? Esse eu tô fazendo direto. Quem não faz direto ainda, faz passo a passo, que nem a gente fez cá em cima. Então, 4, o 3, que tem a dupla dele bonitinha, sai da raiz. E o 7, que ficou sozinho, permanece na raiz. E aqui, menos raiz de 7. Então, teremos 12 raiz de 7 menos 1 raiz de 7. Então, 12 menos 1, 11 raiz de 7, tá? Vamos ver agora o daqui. Mesmo processo sempre, ó. Fatoração do 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Olha, o que acontece? Quem tem a dupla sai da raiz. Quem ficou sozinho permanece na raiz. 75 agora. 75. Por 2 não dá. Por 3 vai dar 25, que vai dar por 5, que por 5 vai dar 1. Quem tem a dupla, sai da raiz. Quem ficou sozinho, permanece na raiz. E por último, 108. Vou fazer a fatoração. Vai dar 54, que por 2 de novo dá 27, que agora dá por 3, que vai dar 9, que por 3 de novo dá 3, que por 3 dá 1. Então, a gente conseguiu aqui duas duplas, ó. Sobrou só esse 3. Então, esses daqui que formaram dupla vão sair da raiz. Então, sai o 2, sai o 3, só que tem esse 3zinho cá de baixo que vai permanecer na raiz. Então, teremos 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 mais 2 vezes 3, 6 raiz de 3. Agora que já temos os índices iguais, os radicandos iguais, a gente faz somente a soma dos números da frente. Então, 2 e 5, 7, 7 e 6, 13 raiz de 3, ok? Então, basicamente é isso. Quando a gente não tiver os radicais iguais, a gente dá um jeito, utilizando a fatoração, de deixar esses radicais iguais, certo? Então, vamos continuar esse processo aqui no terceiro. Então, olha só, vou apagar essas fatorações aqui, tá? Para a gente ganhar um espaço e fazer as próximas fatorações que vierem. Então, vejam só. Raiz de 8. Fatorando 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1.
Tudo aqui é raiz quadrada, então vamos lembrar que a gente sempre vai pegar as duplas, né? Então aqui, ó, formou uma dupla. Sai o 2 que tem dupla, fica o 2 que não tem dupla. 32 por 2 dá 16, que por 2 dá 8, que por 2 dá 4, que por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Vamos formar duplas, ó. Dupla, dupla. Sobrou 1. Então, vai sair o primeiro 2, o segundo 2 e o último vai permanecer, porque ele não tinha a dupla dele. Esse daqui, ó, foi quem ficou aqui dentro da raiz. 72. Vou achar um espacinho aqui. Pronto. 72 por 2 vai dar 36. Por 2, 18. Que por 2 dá 9. Que por 3 agora vai dar 3. E que por 3 dá 1. Vamos atrás das duplas, ó. Formou uma dupla. E aqui formou uma dupla. Lembrando que essa dupla é sempre números iguais, né? 2 com 2, 3 com 3. Sobrou um 2 aqui no meio. A gente já sabe que é ele que vai ficar dentro da raiz. Então, sai o 2, sai o 3 e permanece um 2 dentro da raiz. Menos, agora o 50. 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Ó, tem a dupla e o outro não tem. Então, fica 5 raiz de 2. O que a gente percebe aqui? Deixa eu tentar separar um pouquinho para não embolar. Então, a gente vai agora resolver essas multiplicações que ficaram aqui fora, para que depois a gente junte os radicais. Observem que ficaram todos iguais. Então, teremos 2 raiz de 2, mais 4 raiz de 2, mais 6 raiz de 2, e menos 5 raiz de 2. Podemos juntar os números de fora, ó, 2 e 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 menos 5, 7, 7 o quê? Raiz de 2, ok? Para finalizar esse 3, vou apagar as fatorações, que a gente precisa de espaço e aqui tá apertadinho, tá? Tem algum que a gente já usou? Não. Então, vamos apagar todos. Vamos lá. Pagando a fatoração, que a gente vai precisar colocar todos no mesmo radical, né? Então, aqui eu tenho raiz de 20, raiz de 24, raiz de 125 e raiz de 54. Vamos fatorar. Fatoro 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Que por 5, 1. Acho a dupla. Ele sai da raiz. Quem não tem dupla, permanece na raiz. 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Olha o que acontece. Quem tem a dupla é somente isso aqui, ó. 2 e 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2 vezes 3. Esse não tem dupla e esse também não. Porque a gente precisa que sejam números iguais para formar a dupla. Então, 24 por 2 deu 12, por 2 deu 6, por 2 deu 3, por 3 deu 1. Formei uma dupla só. Saiu da raiz. Os outros dois que não tinham permanecem na raiz. 125 vai dar por 5, 25, por 5, 5, por 5, 1. Formei minha dupla, vai ficar 5 raiz de 5. E por último, 54, que por 2 é 27, que agora divide por 3, que é 9, por 3 mais uma vez, que dá 3, e por 3, que dá 1. Formei uma dupla só, e sobraram dois números novamente. Então, quem tem a sua dupla sai, quem não tem permanece dentro da raiz. Então, aqui a gente vai ter, ó, 2 raiz de 5 mais 5 raiz de 5. Vou colocar a cor separadinha aqui para vocês perceberem. Eu vou somar esse com esse, porque eles estão iguais. O que está igual? O raiz de 5. Eu só posso somar raízes iguais. Então, vai ser 7 raiz de 5. E os demais, vou pegar uma outra cor aqui para também a gente identificar.
menos 2 raiz de 2, raiz de 6, no caso, né, que é 2 vezes 3, e menos 3. Então, vou juntar menos 2 menos 3, menos 5, raiz de, vou juntar esses dois aqui dentro, 2 vezes 3, 6. Então, essa é a nossa resposta, e a gente para aqui. Vou ter duas raízes diferentes, tá? E a gente não pode somá-las, então, nem subtraí-las. Então, a gente para aqui. Chegou aqui, finalizamos, certo? Agora, vamos à parte de multiplicação de radicais. Para multiplicar radicais, é muito simples. Basta que a gente junte os termos de dentro. Então, a operação é simples. Lembra do repete a base? Aqui a gente repete o radical. Então, repetir o radical e o índice, e vou só fazer a multiplicação dos números de dentro. 5 vezes 6, 30. Só isso, tá? Então, a gente faz a multiplicação dos numerozinhos de dentro. B, a gente vai ter raiz quadrada de 2 vezes 8, 16. Como 16 tem raiz, eu coloco o resultado da raiz. Então, a multiplicação desses índices, dessas raízes, é bem simples, quando esses índices são iguais, né? A gente pode fazer a multiplicação. Então, aqui vai ser raiz de 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36. Raiz de 36, 6. Aqui a gente não resolve porque não vai dar exato, né? Raiz cúbica de 30. Então, deixei assim mesmo. Mas quando eu tenho essa raiz exata, a gente pode colocar o resultado. Letra D, vou repetir a raiz cúbica e fazer aqui 4 vezes 6, 24. Vamos fatorar o 24 para ver se eu consigo tirar 3 números iguais, né? Porque aqui são 3. Então, eu preciso achar 3 termos iguais aqui. Deixa eu ver se dá. Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3. Olha, e por 3 dá 1. Então, eu quero trio. Aqui agora não é dupla, porque a raiz é cúbica. Então, eu preciso achar trios. Aqui eu achei, ó. Quem tem o trio sai da raiz. Quem não tem, permanece na raiz. Então, achei a forma simplificada dessa raiz, tá? Multiplicamos os números de dentro, que são os radicandos, e depois eu faço a simplificação, como é possível. Letra E. Aqui a gente tem um caso de uma propriedadezinha da multiplicação. Eu não posso fazer essa soma daqui de dentro, que a gente sabe que precisa resolver o parênteses primeiro, então a gente aplica a propriedade distributiva. Então eu faço, ó, raiz de 5 vezes 1, que dá o próprio raiz de 5, mais raiz de 5 vezes raiz de 5. A gente acabou de ver que repete o símbolo da raiz, o radical, e multiplica os numerozinhos de dentro. Então, raiz de 25. Como eu sei que raiz de 25 é 5, vai ficar raiz de 5 mais 5. E acaba aqui, porque a gente vai lembrar que eu não posso somar raiz com quem não tem raiz. Então, finalizamos aqui. Na F é o mesmo processo, ó, multiplicação distributiva, só que essa é uma distributiva grande, é um chuveirão. Aqui eu chamo de chuveirinho, aqui eu chamo de chuveirão, porque a gente vai utilizar o 3 raiz de 2 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2 vezes 3. Depois o mesmo processo com o menos 2, aqui vezes os dois termos de dentro. Então, teremos 3 raiz de 4. Por que 3 raiz de 4, Pro? Repete o 3 e resolve o raiz de 2 com raiz de 2, que deu raiz de 4, tá? Agora, mais 3 raiz de 2 vezes 3. Vou multiplicar os números, número com número, raiz com raiz. Então, 3 vezes 3, 9, e repete raiz de 2. Agora eu faço o mesmo processo com menos 2. Menos 2 vezes raiz de 2, que é menos 2 raiz de 2, e menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6.
Agora, vamos lá? O que dá para a gente juntar aqui, ó? 4 tem raiz, então raiz de 4 é 2. 9 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, já vou juntar. Vai dar 7 raiz de 2, porque é 9 menos 2. E menos 6. 3 vezes 2, 6, mais 7 raiz de 2, menos 6. 6 menos 6 vai zerar, então sobramos com 7 raiz de 2. Ok, turma? Então, processo de multiplicação de números onde não tem raiz e tem raiz. Aplica a propriedade distributiva nesse caso, né? E multiplica númerozinho com númerozinho, raiz com raiz, tá? Faz o processo, junta os termos que têm índices semelhantes, radicando semelhantes, né? E junta os que não têm radicais, que é o caso do 6 e o 6. Qualquer coisa, dá uma voltadinha no vídeo. No caso da 5, olha só, essa 5 é uma divisão, tá? Então, isso aqui a gente junta um pouquinho de tudo. Talvez essa foi uma que deu mais trabalho para vocês nessa atividade. Mas vamos fazer bem passo a passo. Primeira coisa, vamos fazer a simplificação desses radicais, tá? Então, vou fatorar o 18, vou fatorar o 98, vou fatorar o 200. Por 2 dá 9, que por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Então, quem tem a dupla, sai da raiz, quem não tem, permanece na raiz. 98 por 2 dá 49, que por 7 dá 7, por 7 dá 1. Quem tem a dupla, sai da raiz, quem não tem, permanece na raiz. 200 por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5, que por 5 dá 1. Dupla, dupla. Quem não tem, permanece na raiz. Então, sai o 2, sai o 5 e permanece o 2 na raiz, tá? Dividido, eu vou escrever esse dividido na forma de fração, que talvez vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Por 2 raiz de 2, mais... Aliás, não vou escrever na forma de fração, não. Vou deixar para escrever na forma de fração o último. Vamos manter aqui. Dividido por 2 raiz de 2 e 8. Esse 8 vamos tentar fatorar também, né? Por 2, que por 2 dá 1. Quem tem a dupla, sai da raiz. Quem não tem, permanece. Esse daqui, 2 raiz de 2, foi o único que a gente não fatorou. Por quê? Porque ele já está radicando primo, né? O número primo, eu não vou conseguir fatorar, então eu já pulei ele. Então, fatorei o 18, achei 3 raiz de 2. Fatorei o 98, achei 7 raiz de 2. Fatorei o 200, achei 2 vezes 5, que é 10, raiz de 2. Dividido por 2 raiz de 2 e o 8, que ficou também 2 raiz de 2. Agora, vamos fazer os parênteses. Vou colocar aqui logo que 2 vezes 5 é 10, só para a gente ganhar tempo, tá? Para a gente não perder tempo reescrevendo isso. Então, teremos 3 mais 7, 10, mais 10, 20, raiz de 2. Dividido por 2 mais 2, 4, raiz de 2, certo? Então, 20 raiz de 2, porque foi a soma dos daqui, e 4 raiz de 2, a soma dos dois de cá. Então, vamos fazer agora a divisão. Lembra que eu falei cá em cima? Númerozinho com númerozinho, raiz com raiz. Então, aqui é o mesmo processo. Eu vou fazer 20 dividido por 4, que vai dar 5, raiz de 2 dividido por 2, 1. Qual é a raiz de 1? 1. Então, fica 5 vezes 1, que é igual a 5, tá? Então, vou repetir mais uma vez, que eu sei que isso aqui pode ter confundido vocês. Depois que eu faço a fatoração, tiro os termos que dá para tirar da raiz. Eu vou fazer a soma dos números da frente, 3 e 7, 10, com mais 10, 20. 2 mais 2, 4.
Todos os dois estão com raiz de 2, então eu vou dividir os números da frente, ó. 20 dividido por 4, 5. Aí eu faço raiz de 2 dividido por raiz de 2, fica raiz de 1. E quanto é a raiz de 1? O próprio 1. Então, 5 vezes 1, 5. Lembra que eu falei no início que eu ia colocar na forma de fração? Isso aqui ficaria assim, ó. 20 raiz de 2 sobre 4 raiz de 2. Por que se eu colocar na forma de fração ficaria mais fácil? Porque como isso aqui está dividindo, eu poderia já cortar aqui raiz de 2 com raiz de 2. Ficaria direto somente o 5, tá? Então, assim, vocês podem escolher. Ou usa esse processo aqui, ou pode fazer a divisão separadinho, que vai dar a mesma coisa, tá? Não vai fazer diferença, não. Então, vamos ver esse processo desse aqui, ó. Aqui já está raiz de 3, aqui já está raiz de 3. Então, eu sei que esse 27, a gente fatora para ver se aparece esse raiz de 3. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Dupla. Achei a dupla que eu queria. O 10 que já tinha fora, a dupla que eu sei que vai conseguir sair da raiz, e o númerozinho que ficou sozinho continua dentro da raiz. Mais 10 raiz de 3. Vou colocar embaixo agora, tá? Dividido por 10 raiz de 3. Lembro a vocês que a divisão, ela pode ser escrita assim, com o símbolo de dividido, ou pode ser colocada na forma de fração. É a mesma coisa, é uma divisão. É só uma maneira diferente de escrever. Então, aqui a gente teve, ó, vou fazer aqui também, que nem eu fiz lá em cima, para a gente ganhar tempo. 10 vezes 3 dá 30. Então, vai ficar 30 raiz de 3 aqui, mais 10 raiz de 3. Isso vai ser o quê? 40 raiz de 3, dividido por 10 raiz de 3. Olha o que eu falei, como fica mais fácil, porque aqui a gente já pode cortar o raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3, 1. 40 dividido por 10, 40 de cima dividido por 10 de baixo, vai ser igual a 4. Então, tá simplificada a minha expressão numérica. Então, essa forma de escrever uma divisão como fração ajuda a gente a ganhar tempo. Letra C, a mesma ideia. Vou pegar 20 raiz de 10, fatoral 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Poxa, o que aconteceu aqui? A gente não consegue tirar nenhum número dessa raiz. Vai ter que permanecer o 10. Então, complicou minha vida, porque o raiz de 18 não vai dar 10, não consigo deixar a raiz de 10. Então, o que a gente vai fazer? Vou escrever isso aqui na forma de fração. Lembra que eu falei? 20 raiz de 10 mais 10 raiz de 18. Só que eu vou aplicar a distributiva aqui. Ó, distributiva, tá? Aqui eu fiz diferente porque eu conseguia resolver esses dois, ó. Eu consegui deixar tudo como raiz de 3. Esse eu não consigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 20 raiz de 10 dividido por 2 raiz de 2, mais 10 raiz de 18 dividido por 2 raiz de 2, tá? Aplica a distributiva. Essa divisão vale para cada um dos dois que estão aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou pegar número com número, raiz com raiz. Então, 20 dividido por 2, 5. Vou botar cá embaixo, para não confundir muito vocês. Aqui embaixo mesmo, ó. 20 dividido por 2, 5. Raiz de 10 dividido por 2, 5. Número com número. Opa! 20 dividido por 2, 5 não dá, né, gente? 20 dividido por 2, 10. Desculpa. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Mais, mesma ideia aqui, ó. Número com número. 10 dividido por 2, 5. 18 dividido por 2, 9.
9 tem raiz, Pro. Então, vamos substituir a raiz do 9, que é 3. Então, vai ser 10 raiz de 5, que eu não consigo resolver mais do que isso, mais 15. Pronto, tá? Simplificada a minha expressão. Tá ok, pessoal? Então, se eu tiver uma divisão e eu não consigo simplificar esses radicais antes, a gente aplica a propriedade distributiva e resolve fazendo de cima, número com número, raiz com raiz, certo? Chegamos a 10 raiz de 5 mais 5, que a gente não pode somar. Lembra que aqui não vai dar. Sei que tem gente que deu vontade de colocar assim, ó, 25 raiz de 5, mas está errado. Não posso fazer isso, porque eu só posso somar números que tenham o radical com número que tenha radical, certo? E para finalizar, temos aqui a atividade de racionalização. Então, o que faremos? Como a gente viu, como vocês viram no vídeo que eu deixei para vocês na semana passada, é um processo onde eu pego um número irracional, eu vou fazer uma divisão por um número irracional, eu vou transformar esse denominador num número racional, porque eu não consigo dividir por um número que não é exato. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar esse mesmo raiz de 3 aqui e multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Então, esse número daqui, tá? Ele vai ser multiplicado em cima e embaixo. Por quê? Porque vai acontecer isso. 2 vezes raiz de 3 continua 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, vou fazer aqui separadinho. Raiz de 3 vezes raiz de 3, isso é raiz de 3 ao quadrado. E a gente viu que quando ele tem índice igual, sai da raiz. Ou eu posso até pensar, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E quem é a raiz de 9? 3. Então, se eu estou multiplicando uma raiz por ela mesma, né, a mesma raiz por um número da raiz aqui por ele mesmo, isso aqui vai eliminar a raiz e vai ficar apenas o 3. Então, 2 raiz de 3 sobre 3. Quem quiser fazer passo a passo, que não entende assim, eu até recomendo que faça da seguinte forma, ó. Vou repetir esse, né? Sempre esse de baixo, aí fica raiz de 3 vezes 3, 9. Aí eu repito aqui e vou efetuar raiz de 9, que é 3. Pronto, racionalizei o denominador. O denominador era uma raiz de 3, que a gente não sabe o resultado. Agora eu tenho o denominador como 3, que é um número racional, certo? Mesmo processo cá embaixo, ó. Pega o denominador, multiplica tanto em cima quanto embaixo. 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Então, eu vou ter raiz de 2 sobre 2. De maneira simples e rápida, a gente consegue fazer essa racionalização. Lembrando que é sempre o denominador que a gente vai fazer esse processo. Então, mesmo que tenha raiz em cima, eu sempre utilizo o denominador. Então, raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15, né? Que a gente multiplica os numerozinhos de dentro, porque os dois têm raiz. Então, 3 vezes 5, 15. Aqui vai dar raiz de 25, que vai ser raiz de 15 sobre 5. Então, racionalizado o meu denominador. Raiz de 15 sobre 5. E quando a gente tem essa situação aqui, que aqui não tem só um número no denominador, como a gente viu até agora, só uma raiz, né? Aqui a gente tem uma soma ou até uma subtração, que é o caso da letra E. Nesses casos, a gente vai utilizar o conjugado desse denominador. Deixei no vídeo para vocês, espero que vocês tenham assistido. Então, o que é o conjugado? É eu pegar esse denominador igual tá aqui, só que eu vou inverter esse sinal daqui do meio. Se aqui é uma soma,
eu vou transformar em uma subtração. Por quê? Porque eu vou conseguir usar uma propriedade que vocês viram lá no oitavo ano, tá? Ano passado, retrasado, né? Que ano passado não teve praticamente aula. Então, vocês viram o seguinte: quando eu tenho uma multiplicação de termos iguais, onde só muda o sinal, olha o que vai acontecer. Vou fazer aqui separado. 2 mais 2 raiz de 2, 2 vezes menos 2 raiz de 2. 2 mais raiz de 2 vezes 2 menos raiz de 2. Chuveirinho, ó, chuveirão, na verdade. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 2 vai dar menos 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2 vai dar 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. O que acontece é que isso aqui sempre vai cortar menos 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Então, por isso que a gente pega embolou, propositalmente um positivo e um negativo, porque vai sempre acontecer esse corte. Então, sobrou 4 menos 2, porque raiz de 4 é 2, que vai dar 2, tá? Então, a gente nem precisa fazer isso aqui sempre. Eu vou pegar o primeiro número ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, e o segundo número ao quadrado, raiz de 2, raiz de 4. Então, fica 4 e menos 2, que vai dar 2, certo? Vou deixar essa observaçãozinha aqui, para vocês lembrarem por que a gente está utilizando isso aqui, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 2 menos raiz de 2, vai dar o próprio 2 menos raiz de 2. Aqui embaixo é esse processo aqui. Pego o primeiro termo ao quadrado, que é 4, menos, sempre é menos, o segundo termo ao quadrado, que vai dar raiz de 4. Então, a gente só vai fazer isso, ó. Primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado, tá? Então, vai ficar 2 menos raiz de 2 sobre 4 menos 2, que vai ser 2 menos raiz de 2 sobre 2, porque 4 menos 2 é 2. E aí, conseguimos eliminar essa raiz do denominador. Por isso que a gente chama racionalização do denominador, porque a gente está livrando o denominador da raiz, ó. Vejam que todos eles ficam sem raiz no denominador. Vamos lá, tá acabando já, tá? Cansa ainda não. Raiz de 3 menos 1. Pego o conjugado. Raiz de 3 mais 1. Raiz de 3 mais 1. Faço a multiplicação. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Embaixo, quadrado do primeiro, raiz de 9, menos quadrado do segundo, 1 ao quadrado. Que vai dar 1, né? Não vou nem colocar esse ao quadrado aqui. Então, raiz de 9 menos 1, porque é raiz de 3 ao quadrado e 1 ao quadrado. Pro, não vai precisar fazer o chuveirinho, não? Não, porque a gente viu aqui que esses números do meio sempre vão se anular. Então, sempre vai sobrar o primeiro vezes o primeiro e o último vezes o último. Então, esses do meio vão se anular, tá? Então, basta eu pegar a raiz de 3 vezes raiz de 3, 1 vezes 1, que dá 1, certo? Então, teremos raiz de 3 mais 2, raiz de 9 é 3 menos 1. Então, é 2 raiz de 3 mais 2 sobre 2. E finalizamos aqui, certo? Letra F, para fechar tudo agora, mesma ideia, gente, ó. Pego esse de baixo, o conjugado dele, menos raiz de 2. Raiz de 3 menos raiz de 2. O de cima multiplica. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6.
Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Agora o de baixo. Vou precisar o chuveirão? Não, que a gente já viu a propriedade. Então, basta pegar o primeiro ao quadrado. Opa, que não é 3, é 9. Raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9. Menos, sempre menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, isso aqui vai ser raiz de 6, menos 2, 3, menos 2, que é raiz de 6 menos 2 sobre 1. Esse 1 aqui embaixo a gente já viu que não precisa sinalizar, tá? Então, raiz de 6 menos 2. Então, essa última parte aqui, eu sei que confunde um pouquinho, essa parte de racionalização, mas treinem, continuem treinando, tanto essa parte quanto essa daqui de divisão, que eu sei que pode ter dado um nozinho aí na cabeça de vocês, mas os demais são bem tranquilos, dá para vocês conseguirem fazer bem. Basta lembrar que, para somar, precisamos ter índices iguais, né? Como é o caso disso aqui. Precisamos ter radicais e índices iguais, radicandos e índices iguais. Para multiplicar, a gente multiplica somente os números de dentro. Para dividir também. E quando tiver raiz no denominador, a gente precisa fazer a racionalização. Ok, pessoal? Encerramos por aqui e nas próximas aulas a gente se encontra. Até breve.